Pregão do ano, a Bolsa de Valores brasileira fechou em alta e o dólar caiu. Vamos ver os números do mercado financeiro, porque hoje a gente tem também o balanço dos investimentos no ano. A B3, a Bolsa de Valores, fechou com uma pequena alta de 0,40% aos 161 mil pontos. A gente começou o ano, Lívia, em 120 mil pontos. Estamos fechando em 161 mil. A gente vai mostrar daqui a pouquinho a valorização. O dólar caiu 1,47% aos R$ 5,49 e o euro uma queda de 1,64% aos R$ 6,45. As bolsas americanas com uma pequena baixa. Vamos ver agora no próximo telão como renderam os investimentos no ano de 2025. Quem ganhou, quem perdeu? Olha só, Lívia, a caderneta de poupança valorizou 8%. Engraçado ainda falar de caderneta de poupança, né? Significa, quem investiu 10 mil, né, terminou o ano com 10.800. Já os fundos, né, que todo mundo investe, DI, LCA, LCI, CDB, renda fixa, eles renderam entre 11% e 14%, depende do valor que você tem investido e também depende de qual fundo, de qual banco você colocou. Aí é o grande destaque, Lívia, a Bolsa de Valores, olha lá, 33,9%, que valorização, Bela surpreendeu. Valorização, hein? Surpreendeu todo mundo. E geralmente Bolsa e dólar eles andam em sentidos contrários, né? Um vai na contramão do outro. O dólar caiu 11,2%. Podia ter caído mesmo tanto, né? Para nós aqui seria ótimo. Podia ter caído mais, né, Lívia? Já que a direção contrária que seja completamente contrária, menos 33%. Num ranking de desvalorização do dólar, o Brasil ficou em 4º lugar no mundo, tá? Então a nossa moeda tá ok? O que você diria, você que acompanha a economia aí? Se saiu bem em relação ao dólar, se valorizou. Sim. Surpreendeu também. Vamos ver a próxima tela agora, que vai mostrar aqui a comparação das bolsas de valores no mundo, né? Em 2025. A Coreia do Sul, olha a valorização. Aí ganhou dinheiro, hein, Lívia? Coreia do Sul, 75% de alta. Depois a Bolsa Brasileira com uma alta de 34%, né, que a gente mostrou. México em terceiro com 30%, Hong Kong 29% e a Bolsa da Argentina, com essa crise toda, valorizou 21%. Não, chama muita atenção do primeiro para o segundo lugares a diferença do crescimento da variação da Bolsa, de 75% para 34%. O dobro, né, Lívia? É o dobro, algo espetacular, inclusive. A gente vai seguir falando com um economista sobre esse mercado financeiro, mercado de investimentos, e vai ser a minha primeira pergunta. Ele deve estar ouvindo a gente, é bom que ele já vai se preparando. Deve estar acompanhando, né, Lívia? A Coreia do Sul tem uma economia bem diferente da nossa. Agora, as outras, Brasil, Argentina e México são economias mais parecidas. Ele já está aqui, ó, com a gente. Pois é, o Lion já se antecipou. Lion, muito obrigada. Eu ia fazer uma abertura para essa entrevista de agora, toda cheia de pompa, mas eu vou aproveitar já que o assunto é economia e que já estamos com o Carlos Cacheta aqui no telão, que é economista-chefe da CCA Consultoria, para a gente iniciar com essa pergunta que eu já adiantei. Primeiramente, bem-vindo, bom dia, obrigada pela participação, Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Lívia, Lúcia, bom dia a todos que estão conosco aqui, é um prazer. O que explica essa supervalorização das bolsas na Coreia do Sul? A Bolsa da Coreia, ela também estava barata, né? Então, os países em desenvolvimento, os países emergentes, eles passam por um processo nos 2, 3 últimos anos, onde as ações estavam descontadas. E assim como a Bolsa brasileira, os investidores internacionais identificaram esse movimento. Assim como no nosso caso, mais de 50% do movimento dessas bolsas vem dos investidores internacionais. E eles são muito sagazes, eles são muito, muito inteligentes, identificando, inclusive, como acontece no Brasil, movimentos futuros. Esses movimentos não são em função da taxa Selic, da taxa de juros presente do ano, no nosso caso aqui, que é muito parecido com o caso deles, do ano presente, é do ano futuro, né, do ano seguinte, 2026, igualzinho o nosso caso. Então, antecipando movimentos futuros de redução dos juros, os investidores, eles se antecipam e compram as ações. Então, você tem, mesmo com uma taxa de juros alto, onde você pensa que todo mundo vai correr só para a renda fixa, não, então você tem grande aporte de investidores para a renda fixa e um fluxo muito grande de investidores indo para o mercado de ações, correndo para as bolsas, se antecipando a esse movimento futuro de redução dos juros, exatamente como
aconteceu aqui conosco. Então, foi um ano muito, muito, muito bom assim, de rentabilidade, né? Com exceção das criptomoedas ali, que tiveram um problema de fluxo. Todo mundo teve boas oscilações. Claro, o dólar ele anda em caminho contrário a isso tudo aí, né? Que já foi antecipado aí pela análise. Ô, Carlos, eu ia te perguntar, então, qual o investimento que mais decepcionou? Você já adiantou, você falou das criptomoedas, né? Além do dólar, então, as criptomoedas tiveram uma desvalorização, principalmente nos últimos 3 meses. Impressionante, né? O que foi que aconteceu com as criptos? A criptomoeda ela é muito sensível à narrativa e fluxo nos fundos, né? Principalmente na compra direta e nos fluxos. Então, quando os investidores de criptomoeda começam a ver saída de recursos dos fundos, eles começam a tirar dinheiro. E é muito sensível à narrativa do que está acontecendo. Então, principalmente o Bitcoin, que é uma referência para as criptomoedas, ele teve um pico esse ano. Só que logo depois ele não aguentou. Ele começou a cair, né? Principalmente no final do ano, no último quarto, no último trimestre. E ele acabou levando para desinvestimentos. Então, ele caiu e não sustentou esse pico. Então, realmente, as criptomoedas decepcionaram esse ano. E junto com o dólar, né? O dólar teve uma oscilação muito grande, não foi que jogou a rentabilidade para baixo. E quem aplicou na renda variável também, em ações, principalmente nos fundos de ações, sem essa proteção cambial, porque você pode fazer a opção de aplicar com proteção cambial ou sem proteção cambial. Quem escolheu não proteger cambialmente também se decepcionou um pouquinho no ano de 2025. Ô, Carlos, ainda no caso das criptos, você acha que foi aquela coisa do efeito manada? Grandes investidores começaram a vender e aí todo mundo foi no embalo? Você acha que aconteceu um pouco isso? Exato. Porque não tem outra explicação. Isso acontece, esse é o efeito do fluxo, né? Então, você começa a observar narrativas no mercado, as pessoas são influenciáveis, começam a cair, e o pensamento é exatamente esse. Eu falo, eu vou vender agora, antes que caia e eu perca mais dinheiro. Então, eu vendo agora, mesmo que eu compre no futuro, é melhor vender e me proteger do que eu perder mais dinheiro e ficar numa posição desconfortável no futuro. Então, para garantir, eu vendo agora. Muita Exatamente. gente ganhando, né? Muito sensíveis. Agora, Carlos, a gente estava mostrando outros dados aqui, o Lúcio estava destacando outros números e comentávamos no fechamento do ano da desvalorização do dólar, que fechou 2025 com uma desvalorização acima de menos 11%, exatamente menos 11,2%, uma desvalorização dessa magnitude. E aí falávamos sobre o bom comportamento da moeda brasileira ao longo do ano, apesar de todas as instabilidades externas, todas as tensões globais, geopolíticas e toda a preocupação com os gastos públicos ao longo do ano. Preocupação que no ano que vem, que é ano eleitoral, pode ficar ainda maior. E eu queria que você trouxesse alguns dos elementos principais para explicar esse movimento de desvalorização do dólar, que está atrelado a esse movimento de valorização do real. De tudo isso que entra nessa cesta, o que você destacaria como pontos mais importantes para explicar esses movimentos? Em especial, em função do fluxo de movimento dos investidores internacionais. Se a gente pega historicamente o que traz a nossa bolsa para cima, em torno de 55% desse movimento do que impacta realmente a nossa bolsa são de investidores internacionais. Então, quando eles chegam ao Brasil trazendo essa quantidade grande de dólar, você tem esse impacto, né? E dólar é igual produto, né? Você tem excesso de dólar, o preço do dólar cai. Então, quando você coloca isso na balança, você tem essa estrutura jogando o dólar para cima ou jogando o dólar para baixo. Você fala assim, o ponto central, né? A estrutura central que explica isso é esse movimento de dólar. Agora, os investidores são inteligentes, né? Se eles perceberem qualquer movimento que fragilize isso, ou coloque outro país em situação mais vantajosa que o Brasil, eles podem sair também. Então, é bom a gente continuar com os nossos fundamentos de política fiscal. Então, está todo mundo observando a posição do Brasil para 2026, que é um ano eleitoral, é um ano que estatisticamente gasta-se mais. Está todo mundo colocando isso no radar, porque o investidor ele é inteligente. Então, do mesmo jeito que ele vem, compra as ações,
ele pode chegar à conclusão que outros países são mais interessantes, como a própria Coreia, e fazer a transferência desses ativos para outros países. Então, é muito importante a gente ficar com isso no radar e continuar sendo um país atrativo e competitivo com empresas com bons fundamentos. Exatamente, Carlos, você falou um pouco dessa projeção para o ano que vem, né? E economia, as coisas mudam de uma semana para outra, é difícil esse comportamento de manada, é difícil de prever. O governo, acredito, hoje está encerrando o ano, Lívia, estourando champanhe, porque a economia está terminando até melhor, acho que até do que eles previam, né? Agora, olhando para o ano que vem, olhando para amanhã, o que pode azedar, o que pode colocar água nesse chope? Seria o quê? Uma disparada do dólar, provocando inflação? O que você acha que o governo pode descuidar e poderia desequilibrar todo esse conjunto da economia que está equilibrado agora? Eu falo assim, o que pode desandar a coisa é um desequilíbrio fiscal tão grande que impeça o nosso processo de redução da taxa Selic. Eu falo, uma credibilidade do país é mantida, assim, ela é sinalizada pelo seu controle da inflação. Isso é mundial, isso não é só Brasil, isso é mundial. Por isso os bancos centrais, eles ficam tão rígidos. E esse ano de 2025, se você pegar todos os Estados Unidos, a União Europeia, a própria China, o que marcou o ano de 2025 foi esse compromisso em trazer a inflação, em domar a inflação, em trazer a inflação para os níveis de controle forte, porque isso sinaliza a estabilidade, isso é muito positivo no país. Então, eu falo assim, o que pode colocar água no chope, do governo em 2026 é um desequilíbrio fiscal tamanho que coloque o Copom, porque às vezes a gente fala assim, o Banco Central é o presidente do Banco Central. Não é. O Banco Central é um comitê de política econômica que se reúne, inclusive indicado pelo próprio governo, os seus membros, a maioria que está lá foi indicado, que tem que tomar decisões que vai reduzir o ritmo, que pode reduzir o ritmo de redução da taxa de juros, ou manter, ou reduzir. A pior coisa que pode acontecer é um desequilíbrio fiscal, que o Copom se reúne e ele pode chegar e falar assim, não, nós não vamos reduzir a taxa de juros no ritmo que a gente gostaria. Nós vamos manter ela por mais tempo. Isso é a pior coisa que poderia acontecer para o governo. Então, e o ano eleitoral, onde tende-se a gastar mais. Então, ter esse equilíbrio fiscal e essa força de comprometimento para que a inflação continue sob controle, atinja lá os níveis de 3,5% a 4% máximo em 2026, para que a taxa de juros, a Selic, continue fazendo a sua redução e chegue lá no máximo entre 11% e 12%, que é o que o mercado no relatório Focus prevê, isso tem que ser atingido, porque aí tudo correrá bem. Ok, nós falamos com o Carlos Caixeta, economista-chefe da CCA Consultoria. Carlos, muito obrigado pela sua participação, que você volte aqui com a gente no ano que vem, mais vezes, e um feliz ano novo para você, uma boa virada. Para todos. Obrigada, um abraço. Carlos. Obrigado. Um abraço.